Sport, aqueles 2 jogos que você também pediu. Eu vejo agora como a terceira vez você repetindo a mesma formação. Jogou contra o Águia e deve repetir agora contra o Casa. É isso aí, não? Olha, tem uma situação que é em relação à questão da utilização do Tinga ou não, que não depende de mim, depende muito mais do departamento médico. Caso o Tinga tenha condição de jogar, o Tinga deve jogar e o Oremi vem trabalhar por dentro junto com o Correia. Caso o Tinga seja vetado, espero que isso não aconteça, ele está com desconforto na posterior, isso pode sim acontecer. A gente não vai colocar o atleta em risco, expor, porque de repente a gente expõe o atleta e a gente perde ele por mais tempo. Então eu vou esperar a definição do Tinga até amanhã para poder definir. Caso o Tinga não tenha condição, a gente repete praticamente a mesma formação do jogo do Águia. Eu chamo só um detalhe, a gente começou com o Dr. Gley, disse que já está fora do jogo. Por isso eu pedi aqui para... Não foi passado para mim ainda não, porque ele foi fazer exame e eu estava no campo. Então pode ser até que a informação chegue agora aí, depois do treinamento. Eu estava no campo ali, acabou o treinamento agora. Então realmente pode ter aparecido alguma lesão, alguma coisa no exame. Ele foi fazer uma ressonância, né, às 7 da manhã, que não foi passado oficialmente. Se o departamento médico já constatou e o atleta está fora, vai o Oremi, vai o Vinícius por dentro concorrer. O Marcelo Chamusca, iniciar bem o retorno do segundo turno da competição contra um time que não vem bem, né, na lanterna da competição. Iniciar bem é muito importante, reiniciar, né? Que a competição está tendo uma sequência. Terminamos a primeira fase com uma pontuação muito boa, aproveitamento de 74% dos pontos disputados, liderança da competição no geral, na nossa chave também, uma distância muito boa do 5º colocado, que é um objetivo que a gente sempre tem. E é importante a gente reiniciar nesse momento da competição, vencendo, jogando perante o nosso torcedor, e a gente vai trabalhar e vai jogar para conseguir buscar os 3 pontos e ganhar o jogo com autoridade, com boa performance. Isso também é muito importante. Quais as suas pretensões com relação a Ricardo Jesus, que ficou treinando aqui, não viajou, para melhorar ainda mais a condição física? Taticamente, seria um jogador mais dentro da área ou voltando? Como é que você pretende utilizar o atleta? Já que você viu treinando e viu vídeos dele. O atleta é um atacante de referência, tem um bom movimento de flutuação, com boa técnica para jogar de costa, é um exímio finalizador, tem muita qualidade, frio dentro da área. Então a ideia é jogar ali, fazer a função que faz o Lúcio, claro, com uma característica um pouco diferente. Ô Chamusca, jogar contra um time que está, digamos assim, a linguagem popular do futebol, no bagaço, uma situação difícil lá embaixo, no caso de casa, é mais fácil? É mais difícil? Como é que você encara? Eu acho que é mais difícil, porque primeiro que a dificuldade é tanta do adversário em formatar a sua equipe, muitos jogadores saindo e entrando, que você não consegue ter informação. E, por exemplo, o parâmetro que a gente usa os 2 últimos jogos, para você ter uma ideia do último jogo, mudaram 5 jogadores. Então você vai enfrentar um adversário que não jogou ainda na competição, na verdade, porque é um time novo, né? Tem 3 jogadores que podem estrear, então isso é um aspecto que eu posso colocar como um agravante, né? E o perigo do jogo, porque a motivação do adversário está nessa, justamente, é até contraditório, nesse desespero que eles estão. Os caras vão vir aqui fazer o jogo da vida, porque eles sabem a importância de vir jogar aqui contra o Fortaleza no Castelão, no momento que o Fortaleza vive na tabela. Então, a expectativa é de que eles dificultem o jogo. O jogo é perigoso por todos esses aspectos, mas nós nos preparamos, alertamos nossos jogadores, estamos prontos para fazer um bom jogo. O professor Marcelo Chamusca, claro que o jogador nasce com o dom de ser artilheiro, de ter a frieza de colocar a bola para dentro do gol, né? Você não vai ensinar, mas você pede, ô Lúcio, o Maranhão, vai ter mais calma, tenha paciência que o gol sai naturalmente. Você cobra isso dos atacantes? Olha, o que mais a gente faz é isso. Tudo que a gente pode fazer, e eu sempre digo aqui que o meu perfil é nunca desistir do atleta. Eu não desisto de ninguém. E ainda mais quando eu vejo que o atleta está comprometido e está querendo melhorar. Isso é muito importante. Ninguém melhora quando não se quer melhorar. Isso é uma coisa que está intrínseca no ser humano.
dentro do atleta também é a mesma coisa. Se o cara não entende, não compreende que ele tem, às vezes, algumas deficiências que precisam ser trabalhadas para que elas melhorem, então fica muito difícil. E eu vejo no Lúcio uma assimilação muito grande e o entendimento de que ele precisa melhorar nesse aspecto. E a gente tem cobrado. Semana passada eu até fiz um comentário com ele que eu gostaria de ver o Lúcio com a mesma ambição de 2012, 2013. Fui ver os gols do Lúcio na internet, muito gol de diagonal, muita presença de área, finalização qualificada. Então o jogador está numa retomada de confiança, já voltou a fazer gol no jogo passado. A expectativa é que ele possa fazer um bom jogo, voltar a marcar e continuar fortalecendo essa confiança de que ele pode voltar a ser um fazedor de gols, ter um aproveitamento melhor e uma média melhor de gols durante os jogos. Ramos, qual é a postura que o time tem que ter nesse jogo contra o Icasa? Você falou que é um jogo que pode ser muito complicado, muito difícil, porque tem que mudar em relação ao empate da rodada passada, né? E porque também o Vila Nova está colado ali na tabela, um ponto só diferencia do Fortaleza. Que mudança de postura dos jogadores tem que ter para entrar em campo agora contra o Icasa, que você falou que é um jogo difícil? Não tem que ter mudança de postura nenhuma, a mesma postura que a gente joga sempre. E o último jogo que nós fizemos em casa, nós jogamos com imposição, essa é a palavra certa. Você tem que se impor. Imposição, no dicionário diz que você tem que obrigar o adversário a aceitar, né, a sua capacidade, a sua qualidade. Isso é imposição. E nós fizemos muito bem nos jogos que fizemos contra a América e Botafogo aqui, no primeiro tempo do jogo lá também contra o Águia. Nós impomos o nosso jogo, abrimos 2-0. Manter essa mesma postura de imposição, de intensidade, já que a gente tem no nosso retrovisor, fazendo analogia com a corrida de Fórmula 1, como você falou, um carro muito próximo e nós temos que acelerar para que ele não nos alcance, que é o Vila Nova hoje. Então, o pensamento nosso é de fazer 3 pontos, se manter como líder da competição, né? Não, com sinceridade, não fico olhando os resultados dos outros jogos, me preocupo apenas com os meus adversários, com os nossos resultados. E a gente ganhando mais 3 pontos, a gente está aproximando um pouco mais do nosso objetivo. Esse é o nosso pensamento hoje. Você acredita, Chamusca, que o retorno da competição tem tudo para ser mais complicado do que foi o primeiro turno? Sim, analisando pelo ano passado, sim, nós fizemos também no ano passado 20 pontos, né? E 15 no retorno. Então, a tendência é que os clubes, que todo está acontecendo com todo mundo, por exemplo, o Cuiabá vinha numa sequência muito ruim, brigando atrás, ganhou os 2 últimos jogos, mudou o treinador, né? Assumiu o Josué Teixeira. Então, todos os times estão contratando, a América de Natal está anunciando, contratou um goleiro, contratou um volante. Então, os times vão se reforçando, os adversários passam a te conhecer um pouco mais. Então, a expectativa é claro, que a competição fique mais difícil. Mas nós também trabalhamos de uma forma onde a gente exige uma evolução gradativa de performance. A gente tem que jogar melhor e a gente conhece melhor também os adversários. Então, a expectativa é de mais dificuldade, mas também de um desempenho, de uma performance melhor que eu digo, no ponto de vista até de pontos conquistados mesmo. A gente tem que ter um parâmetro, estabelecer uma referência e buscar a cada jogo as vitórias que vão ser importantes para que a gente vá se aproximando do nosso objetivo e que possa depois consolidar. O Marcelo Ricardo Jesus poderá fazer sua estreia? Sim, eu até, uma das perguntas que fizeram aí, falaram sobre o Ricardo, eu até nem respondi. Ele está relacionado, ele fez 2 semanas intensas de treino e é uma opção para o decorrer do jogo. A gente pretende utilizar o atleta assim.